Europa em ebulição. Confronto de forças. No século XIX, a Europa passou por diversas revoltas e revoluções, que resultaram em mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais, além das influências das revoluções inglesa, americana e francesa. Esses acontecimentos aconteceram na Europa por causa do confronto de diferentes forças, que tinham diferentes visões do mundo. Em um dos lados estavam os representantes das antigas monarquias europeias, que tinham poder há muitas gerações e governavam de forma autoritária e repressiva. No outro lado estavam os representantes das forças sociais surgidas com a Revolução Industrial, formados pelos representantes da burguesia liberal, das camadas médias e do proletariado, e influenciadas pelo pensamento liberal iluminista e por autores socialistas e anarquistas. Juntos, exigiam mais liberdade e defendiam uma constituição. Os burgueses defendiam a propriedade privada e a liberdade de comércio e produção. O proletariado queria grandes transformações sociais para diminuir a desigualdade e a pobreza. Primeira onda revolucionária. O confronto entre monarquistas e liberais foi responsável por diversas revoluções na Europa entre 1820 e 1830. A população reagia contra as decisões do Congresso de Viena de restaurar o poder das monarquias absolutistas. Em Portugal, a Revolução do Porto aconteceu em 1820. Os revolucionários portugueses defendiam o fim do absolutismo e exigiam a transformação do país em uma monarquia constitucional. O movimento foi vitorioso. Em 1822, a primeira Constituição da história lusitana foi aprovada. Manifestações aconteceram em outros países da Europa, como de Nápoles e da Espanha. Na Grécia, aflorou o sentimento nacionalista. Os gregos iniciaram um movimento por sua independência. A insurreição começou em 1821 e terminou em 1829, quando o povo grego conquistou a emancipação. Os movimentos revolucionários ocorridos nesse período ficaram conhecidos como a Primeira Onda Revolucionária. Mesmo com alguns sucessos, não provocou grandes conflitos sociais em outros países europeus, como na França. Revoluções de 1830. A primeira onda revolucionária não foi suficiente para abalar as monarquias europeias. A partir de 1830, uma nova onda se espalhou pela Europa, e seus resultados foram mais abrangentes. O movimento começou na França, em julho de 1830. A população se revoltou contra o rei Carlos X, que desejava restabelecer o absolutismo no país. Entre os dias 27 e 29 de julho, os franceses lutaram e levantaram mais de 6.000 barricadas, impedindo o avanço das forças monarquistas. Centenas de pessoas morreram e a França ficou à beira de uma nova revolução de grandes proporções. Diante disso, Carlos X e sua família fugiram de Paris. O monarca abdicou o trono, chegando ao fim a dinastia Bourbon. Essa segunda onda revolucionária se espalhou pela Europa, provocando transformações políticas e sociais pelo continente. A luta francesa inspirou a independência da Bélgica, que fazia parte dos Países Baixos. Um levante revolucionário começou na Polônia, sendo contido depois de uma forte repressão e muitas lutas. Movimentos liberais que defendiam reformas políticas aconteceram na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha e na Inglaterra. Dessa forma, essas revoluções tiveram um impacto muito maior que a primeira onda revolucionária, já que elas puseram fim ao equilíbrio político construído durante o Congresso de Viena, possibilitaram o fortalecimento de setores da burguesia pela Europa, provocaram um enfraquecimento do poder da nobreza e dos reis europeus. Com as ideias liberais, defendiam a criação de governos constitucionais, dividindo os poderes, a limitação das decisões dos reis, eleições por meio de votação direta e liberdade econômica. Com os movimentos nacionalistas, pressionaram para a formação de novas nações com identidades próprias. Os desdobramentos das revoluções. As ondas revolucionárias que se espalharam pela Europa, acelerando importantes transformações econômicas e sociais. Essas mudanças provocaram o colapso das antigas bases sociais feudais e aristocráticas e abriram um caminho para a consolidação de um modo bastante diferente de organização social. No início do século XIX, o domínio das terras ainda estava baseado nas relações feudais. Elas não podiam ser vendidas ou compradas, sendo controladas por nobres e religiosos. Os camponeses eram obrigados a pagar impostos e prestar serviços para nelas viver. Essa situação se transformou radicalmente a partir da metade do século XIX. Aos poucos, as leis feudais foram abolidas na Europa, levando a nobreza a perder grande parte de seus privilégios, e as relações sociais no mundo rural foram alteradas. A terra se transformou em mercadoria, que poderia ser controlada por grupos sociais com maior poder econômico. Consequentemente, muitos camponeses perderam o acesso às terras,
como não tinham recursos para comprar ou manter propriedades rurais. Por conta disso, foram obrigados a abandonar o campo e buscar oportunidades de trabalho nas cidades, favorecendo o crescimento de diversas áreas urbanas, que passaram a abrigar uma mão de obra barata para as indústrias. Outra transformação econômica importante foi a expansão da industrialização pela Europa. Entre 1830 e 1840, diversos países europeus iniciaram a industrialização de suas economias, o que criou as bases da chamada Segunda Revolução Industrial. Aumentam as tensões sociais. Um pouco dessas tensões eram causadas pelo descontentamento da burguesia, que queria maior participação política. Em razão disso, os jornais e associações políticas controladas pelos burgueses atacavam frequentemente os governantes e defendiam reformas de acordo com os valores de ideias liberais. A maior parte das tensões sociais eram causadas pela crescente insatisfação da população pobre e urbana e dos camponeses, que enfrentavam um processo de empobrecimento. Muitos representantes da camada social mais elevada temiam, inclusive, que esse empobrecimento abrisse caminho para novas revoluções. Outro medo das pessoas desse estrato social era a organização dos trabalhadores das indústrias em sindicatos e outras associações. Nessa época, as ideias socialistas começaram a ganhar força, incentivando a negociação de ordem e as práticas revolucionárias capazes de mudar sua sociedade. Primavera dos Povos. No cenário de grande tensão social, que começou a terceira e mais intensa onda revolucionária do século XIX, ficou conhecida como Primavera dos Povos. O movimento aconteceu em 1848, um período bem crítico para as camadas mais pobres da população. 2 anos antes, os habitantes da Galícia austríaca, região que hoje pertence parte à Polônia e parte à Ucrânia, revoltados com as péssimas condições de vida, assassinaram cerca de 1000 aristocratas. Em 1848, foi a vez de manifestações populares na França. A população foi às ruas, depois do governo de rei Luís Felipe de Orleans, e substituiu a monarquia por uma república. Isso estimulou grupos revolucionários a lutarem contra seus governos e em outras partes da Europa. Em março de 1848, a Revolução já tinha atingido muitos reinos alemães, a Hungria, parte da Itália e outras regiões europeias. No campo, as colheitas não estavam boas, e na cidade, a população enfrentava fome e o desemprego. Nessa região, as monarquias foram derrubadas e novos governos foram criados. Em Berlim, na Prússia, operários obrigaram o rei a convocar eleições para a realização de uma Assembleia Constituinte. Esse movimento contava com grande participação popular, defendia propostas revolucionárias, como a criação de repúblicas democráticas, inclusive com o sufrágio universal, conceito que todos poderiam votar. Muitos desses manifestantes criticavam as condições de miséria em que vivia o proletariado e defendiam profundas mudanças socioeconômicas. Essas ideias rapidamente afastaram os burgueses dos protestos, o que enfraqueceu o movimento. Em pouco tempo, os antigos governantes conseguiram organizar suas forças militares e atacaram os revolucionários. A Primavera dos Povos acabou, sendo derrotada rapidamente. As repúblicas foram eliminadas e as monarquias restauradas. Na França, a república permaneceu viva até 1852, quando um golpe de Estado liderado por Louis Bonaparte derrubou o governo e criou o Segundo Império. O fortalecimento da burguesia é um processo que ocorreu ao longo da história, especialmente durante a transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista. Aqui está um breve resumo desse processo. A burguesia é uma classe social composta por comerciantes, artesãos e empresários que emergiu na Europa durante a Idade Média. A burguesia ganhou poder econômico à medida que as atividades comerciais e a produção de mercadorias se expandiram. Isso foi impulsionado pela Revolução Comercial e o desenvolvimento de rotas comerciais. O século XVIII testemunhou uma revolução industrial que acelerou o fortalecimento da burguesia. A mecanização da produção e o surgimento das fábricas mudaram radicalmente a economia. A burguesia desempenhou um papel central na promoção do liberalismo político e econômico, que buscava limitar o poder absoluto dos monarcas e incentivar a livre iniciativa. Revoluções como a Revolução Francesa e a Revolução Americana foram influenciadas e lideradas pela burguesia em busca de maior participação política e econômica. Consolidação do poder político. Com o tempo, a burguesia conquistou maior poder político e influência, resultando em sistemas políticos, democráticos e parlamentares em muitos países. A burguesia desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do sistema capitalista, com a propriedade privada dos meios de produção e a busca de lucro como princípios. No século XIX, a Península Itálica era dividida em vários territórios independentes ou subordinados a outros governos, como o Império Austro-Húngaro. Movimentos revolucionários na Europa trouxeram ideias liberais e nacionalistas para a Itália, especialmente no norte, onde a burguesia prosperou devido ao desenvolvimento industrial. A burguesia do Reino do Piemonte acreditava que a unificação da Itália era necessária para promover o desenvolvimento econômico. Eles enfrentaram o Império Austro-Húngaro e, com o apoio francês, venceram em 1859. Em 1861, o primeiro governo italiano foi estabelecido, liderado pelo rei Vítor Emanuel II.
seguindo um sistema parlamentarista e com uma constituição laica. A unificação da Itália foi concluída em 1870, marcando o fim do processo de transformação da Península Itálica em um único país. O território que hoje é a Alemanha estava fragmentado em vários reinos e estados independentes no início do século XIX. Estes estados faziam parte da Confederação Germânica, criada pelo Congresso de Viena, que carecia de poder centralizado e efetivo, dificultando o desenvolvimento econômico na região. Esses estados faziam parte da Confederação Germânica, criada pelo Congresso de Viena. As ideias nacionais e liberais começaram a se espalhar pela região, incentivando projetos de unificação. A Prússia, o reino mais desenvolvido economicamente, liderada por Otto von Bismarck, viu a unificação como uma maneira de criar um mercado forte e competir com a Grã-Bretanha, com guerras com a Dinamarca e o Império Austro-Húngaro. Na década de 1860, a Prússia expandiu em seu território e conquistou outros reinos germânicos. Bismarck também formou as alianças com os outros estados germânicos para acelerar o processo de unificação. A Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre 1870 e 1871, marcou um ponto de virada na unificação alemã, com a derrota da França. Isso permitiu a unificação alemã, um rápido crescimento econômico. No final do século XIX, a Alemanha superou a produção industrial da Inglaterra e da França, tornando-se a maior economia europeia.